pessoal, sejam muito bem-vindos ao AGCast, o videocast da AGCOM, gravado aqui nos estúdios da Universidade AMB Morumbi. Eu sou Ana Faita, estudante de jornalismo e host desse episódio de hoje. E comigo eu tenho ele, Rafa Domingos. Sou Rafael Domingos, estudante de produção musical e fonográfica, e é um prazer estar aqui novamente em mais um episódio do AGCast. E no episódio de hoje é para quem acredita que uma boa história precisa ser contada com uma boa apresentação, seja num palco, numa reunião ou para uma grande marca. Hoje, o nosso convidado é o Marco Fronzolin. Sou eu. Tudo bem, gente? Pô, que legal estar aqui. Fiquei feliz com o convite. O Marco, para quem não conhece, ele é pós-graduado em cinema e multimeios pela AMB Morumbi, é fundador da Monkey Business, empresa referência em apresentações profissionais e animações corporativas. E Marco, a gente sabe que você também já trabalhou com algumas marcas, como John Dress, BASF-FR, Ambev e até o Twitter, nosso finado X. Finado Twitter. Já participou de grandes eventos como o TEDx. Conta um pouco pra gente como começou toda essa sua trajetória que mistura criatividades, negócios, inovação, empreendedorismo. Boa, deixa comigo. Bom, gente, acho que a minha trajetória ela foi meio... Algumas coisas foram acontecendo meio que sem querer, né? Eu me formei em publicidade lá em 2005, pela SPM, e eu sempre trabalhei com agência. Sempre trabalhei com criatividade e tal. Trabalhei com a parte visual, né, da questão criativa, e naquela época era muito comum a gente fazer anúncio de revista, né? Então eu trabalhava muito com anúncio de revista em agência. E sempre que a gente tinha uma campanha grande para fazer, um trabalho grande para fazer para as grandes marcas, sempre tinha uma apresentaçãozinha ali no meio, né? Uhum. E ninguém queria fazer. Então, o diretor de arte não ia nem chegar perto dessa apresentação, e aí o assistente, às vezes, não queria pegar, caía para o estagiário, né? E aí... sempre sobra para o estagiário. Sempre estagiário. Então, para quem está se formando, para quem está estudando agora, saiba que os PPTs do inferno vão cair na sua mesa, né? Mas é uma oportunidade, né? Hoje em dia você é empreendedor. Abraça tudo que tiver. Para mim foi uma grande oportunidade, porque eu percebia que ninguém queria fazer, né? E a gente sempre, né, deixava para a última hora, deixava para o assistente não queria fazer, deixava para o estagiário também não queria fazer. Chegava na hora de fechar a campanha, alguém lembrava, pô, alguém fez o PowerPoint? Não. Ninguém fazia o PowerPoint. Aí pegava, fazia de qualquer jeito e ficava bom, né? Os clientes gostavam. E o PowerPoint é essencial também para você vender sua ideia, né? Se você a parte visual se também, você não apresenta uma coisa boa, não traz referências, cara, no speech só ninguém pega. Não tem como. Exatamente. E foi isso que eu pensei quando eu saí da última agência que eu trabalhava em 2009 e resolvi abrir a Monkey, exatamente com essa ideia, né? De pensar o seguinte, bom, quando a gente fazia uma apresentação de qualquer jeito mesmo, os clientes gostavam e dava resultado, eles conseguiam vender as suas ideias, e se a gente fizesse direito? Né? Então, em 2009, eu comecei a pensar como que você estrutura uma apresentação, né? E aí eu criei a empresa pensando exatamente nisso. Então, como que a gente faz um planejamento, como que a gente faz uma estrutura de entrevista com esse cliente para entender o que ele quer transmitir, como que a gente faz uma linha argumentativa, depois, como que a gente faz um storytelling, como é que a gente faz um roteiro, direção de arte, design e animação. Né? Acabou dando bastante certo, né? Em 2009 isso era uma grande novidade, hoje já não é tanto, né? Mas a gente já trabalhou com mais de 2.000 grandes empresas no mundo todo, são mais de 7.000 projetos que a gente fez desde bancos, Itaú, Bradesco, Citibank, até a Disney, a Warner Bros, todas essas empresas contratam a gente para fazer suas apresentações, e no meio do caminho a gente começou também a fazer vídeos e animações, pegando esta fórmula que a gente criou para as apresentações e desdobrando elas também nos vídeos e nas animações corporativas. Utilizando as animações como forma de comunicar um projeto. Exato. Perfeito, isso é super interessante, né? Pra gente? Isso era uma grande novidade, ainda né? Então, por exemplo, tem uma empresa que ela quer fazer um treinamento, né? E às vezes esse treinamento que era uma apostila ou que era uma apresentação, pode ser uma animação, né? Perfeito, né? Otimiza o tempo, acredito, né? De entendimento. Capta a atenção até. Capta a atenção. Sim. E você até economiza, né? Por mais que fazer uma animação não é um trabalho simples, né? Ele é trabalhoso, envolve um monte de profissionais, mas assim que você tem essa animação, por exemplo,
Um dos clientes que a gente atende bastante é a Turner do Brasil, né, que é a dona da CNN, da Cartoon Network e tal. Eles têm uns treinamentos muito grandes dos canais que eles precisam, por exemplo, treinar o pessoal do Brasil inteiro das empresas que vendem canais por assinatura, por exemplo, né? Então, eles tinham uma equipe que viajava o Brasil inteiro fazendo essa apresentação para treinar essas pessoas a como vender esses canais deles. A partir do momento que você cria uma animação, aí você pode criar personagem, você pode... Aquilo fica muito mais bonito, fica muito mais legal, né? Então, você coloca um roteirista para trabalhar, para desenvolver aquilo. E aí, ao invés dessa equipe ter que viajar o Brasil inteiro para apresentar, você pode só transmitir essa animação. Né? Exato. Então, você ganha mais tempo. Então, aquela questão que eu até falei quando a gente estava fazendo as 3 dicas, né, sobre o mercado. Hoje em dia... as empresas vão tentando pegar aquelas comunicações que eram mais chatinhas, né? Que, uma das animações que a gente faz bastante lá é, por exemplo, animação para a área de desenvolvimento de projetos de grandes farmacêuticas, de grandes indústrias químicas. Então, por exemplo, a P&G descobre uma nova molécula. Como é que eles explicam essa molécula para o pessoal do marketing conseguir vender ela? Então, eles chamam a gente, explicam para a gente essa molécula e a gente vai fazer uma animação, ou vídeo, ou uma apresentação para o pessoal do marketing saber como que eu vendo isso para o mercado, né? Então, tudo isso está ficando assim, mais friendly, vamos dizer assim, né? O motion design, a animação e a criatividade dentro dessa área corporativa é cada vez mais buscada para deixar a comunicação mais amigável para que as pessoas consigam entender melhor aquelas informações. E perfeito. Aqui, vendo você pós-graduado em cinema e multimeios, como aqui o AGCast a gente também conversa com estudantes, eu acho super interessante você falar o que seria multimeios. O que você estuda na sua pós? Bom, essa parte do multimeios, eu confesso que quando eu comecei a pós-graduação eu também não entendi bem o que era. Mas depois acabou fazendo sentido, né? Eu entrei na pós exatamente para fazer cinema, porque foi o momento que a minha empresa estava começando a fazer vídeo e animação, né? Então a gente tinha muita expertise, a gente já tinha aí 5 anos de expertise em apresentações, mas eu ainda sentia que eu precisava entender mais da ferramenta do audiovisual para conseguir, né, entregar produtos melhores, né? E também para conseguir treinar a minha equipe, né? E saber contratar, e saber estimar tempo, valores, níveis de qualidade e tal. Sempre gostei de cinema, né? Acho que todo mundo que trabalha com criatividade, né, gosta de cinema. E eu vim procurando pelo cinema. Mas o multimeios, eu confesso que foi algo que me ajudou até mais do que o próprio cinema, né? Porque o multimeios você acaba aprendendo, vamos colocar assim... trabalhar com transmídia, né? Então vamos dizer assim, se você tem... E isso é uma coisa que a gente trabalha muito hoje na empresa, né? Então, por exemplo, a gente tem por exemplo, a JBS. Eles têm que fazer um treinamento de toda a sua força de arrumação de PDV do Brasil inteiro. E toda semana eles têm que receber esse novo treinamento de como que eles vão arrumar, organizar um PDV, que é uma coisa complexa, né? Cada lugar é de um jeito, cada supermercado é de um jeito. Esses caras têm que saber como fazer e tem que ser motivados a fazer. Então, né, alguns ganham prêmio, alguma coisa assim. Então, o que eles contrataram a gente para fazer? Uma animação em formato Reel. Todas as segundas-feiras a gente fazia essa animação, ensinando eles a organizar um certo tipo de produto, e toda essa base de mais de 10 mil pessoas recebiam nos seus celulares no dia certo como que eles tinham que trabalhar, né? Então, vamos dizer, isso é multimeios, né? Essa mesma animação que ela funciona no formato Reel, ela também tem que funcionar no formato horizontal, vamos dizer assim, para um treinamento, mas ela também tem que funcionar numa apresentação, né? E ela também tem que funcionar num vídeo que não é uma animação, mas sim uma captação de um diretor, por exemplo, da própria JBS, explicando aquela metodologia deles. Seria né? um modo operacional para viabilizar a transmídia. Exato. Até, por exemplo, o que a gente faz aqui no AGCast. A gente grava o vídeo pro YouTube, o áudio sai no Spotify. Perfeito. A gente tem a nossa querida Ana, nossa social media, que faz os Reels pro TikTok, pro Instagram. E é muito sobre como o mercado, e por a gente estar sempre
aflorado com tantas redes sociais que a empresa precisa se preocupar em fazer um conteúdo que vai funcionar bem no Instagram, vai funcionar bem no Comunicação em Reels. todos os ambientes. Porque né? querendo ou não é sim. o mesmo formato que vai performar em todo quanto é lugar. Exato, não, você tem toda a razão. É exatamente isso que é pensado até para você otimizar a verba, né? Então, às vezes a mesma certeza. produção, ela tem que se desdobrar em várias mídias, né? E aí cada mídia tem uma função, uma linguagem, um formato, né? Então, aprender o multimeios, que como eu falei, quando eu entrei aqui eu deixei meu de lado, não, eu quero aprender cinema. Multimeios, né, vai vir aí como você pede aí um lanche, vem batata frita, veio o multimeios, né? Mas o multimeios ajudou muito, né? Porque exatamente você criar uma estratégia, né, um planejamento de estratégico audiovisual para uma grande empresa, e você precisa contemplar apresentação, treinamento, animação, vídeo. Você está falando de multimeios, né? Então é importante você conhecer. É bem o que você falou, Ana. É exatamente o que vocês fazem aqui E ainda mais na você falou GCast. aqui do orçamento também, né? Então, assim, é importante até para a própria empresa contratar, né, profissionais que vão trabalhar de uma forma que otimize o tempo, o orçamento e que realmente garanta um resultado promissor. E ao mesmo tempo tem que ter essa visão meio estratégica e holística de cliente, a gente está otimizando tudo. A gente está fazendo o máximo que a gente pode. Então é Exato. muito legal. E, Marco, uma coisa que a gente queria saber de você, já te contei nos bastidores que aqui no EGCast a gente gosta de saber de casos, coisas que deram certo, coisas que deram errado, para humanizar também e mostrar que errar é humano, estamos sempre errando. E eu queria saber, na sua trajetória até aqui, se teve algum perrengue, algum desafio marcante e como você lidou com ele. Tá, a gente, exatamente, quando a gente trabalha com criatividade, é importante que você tenha uma margem de erro, porque só não erra quem não tenta, né? E criatividade é tentar. Só que você precisa ter um ambiente seguro para errar, né? Até em relação ao cliente, você pode errar no processo, mas, por exemplo, isso não pode chegar no cliente. Né? Com toda Então, certeza. o cliente não pode ser impactado e não é uma resposta que você dá para um cliente, por exemplo, aí, veja bem, erramos e está tudo bem, não. Né? Mas você precisa saber planejar o time e todo, por exemplo, né, como eu falei, lá na Monkey a gente tem diversos times, né? Então a gente tem um time de atendimento, um time de planejamento, um time de roteiro, de storytelling. Então todos os times têm que ter a sua... Sinergia também, de trabalhar junto, porque são muitas pessoas diferentes. Muitas pessoas diferentes, muitas áreas diferentes, e quando a gente vai fazer, por exemplo, uma convenção, que a gente vai fazer as apresentações de toda a diretoria de uma grande empresa. São, sei lá, 500 slides. Cada diretor tem 50 slides, são 500 chances de errar. Né? Então a gente precisa conseguir planejar essa margem de erro para que o time tenha margem para errar, né? E que essa margem de erro possa ser corrigida, né? Controlada, exato. Então esse ambiente controlado é importante. Bom, eu acho que assim é muito fácil assim, a gente contar cases de sucesso, né? Mas assim... Sim, aqui a gente gosta de saber de cases de fracasso mesmo, que deram certo no final e serviram como aprendizado. Sempre é legal que, assim, que dá certo no final, né? Mas assim, eu sempre lembro, por exemplo, os piores perrengues que você passa, infelizmente ou felizmente, é aqueles que você mais aprende, né? Então, assim, eu acho que, assim, pensando em alguma coisa que deu errado, né? E no final das contas a gente foi corrigindo para dar certo, né? Eu acho que foi a própria apresentação do Twitter no Brasil, né? Quando o Twitter chegou no Brasil em 2013, vocês não tinham nascidos ainda? Que isso, menina. Eu só não usava Twitter. Eu lembro que eu baixei não. Eu tava na web, eu entrei, eu só não sabia mexer. Você lembra desse dia? Eu lembro que eu fui seguir a atriz do Crepúsculo. Olha aí. Mas não era verdadeira, porque não tinham verificado. Olha, só caiu numa conta falsa ainda. Eu lembro. Eu não mexo no Twitter. Eu criei a conta uma vez e fui banida. Eu não posso criar mais a conta do Twitter. Acho que eu já até contei esse caso aqui na GCast, mas eu não tenho mais. Toma cuidado com o seu... Bom, mas o Twitter chegou no Brasil em 2013. Eles abriram uma pequena operação, ainda eles não tinham aquele escritório bacana e tal. Eles trouxeram uma equipe, né? Montaram uma equipe de alguns profissionais já do mercado brasileiro, que são profissionais, assim, dos melhores que eu já trabalhei, muito criativos, muito inteligentes, e eles começaram a tocar a apresentação do Twitter no Brasil. Só que na época, né, ninguém sabia muito bem como vender o Twitter, né? Então eles precisavam que a gente conseguisse criar um material
naquela época era uma apresentação, né? Uma apresentação comercial que apresentasse o Twitter para as empresas e para as agências, mas não só como uma rede social, né? Mas como uma plataforma de comunicação e que essas empresas ficassem motivadas a fazer campanhas no Twitter, né? Olha que desafio, hein? E na época era difícil, porque assim, o Twitter ainda tinha algumas... as pessoas ainda olhavam para o Twitter como uma coisa muito restritiva, né? Então, assim, na época eram só 140 caracteres, estava começando a ter imagem, né? Vídeo ainda era muito difícil, ainda era muito pesado, né? E também a publicidade nas redes sociais não era tão forte assim naquela época que você gastava rios de dinheiro. Se você olha hoje, por exemplo, fazer advertising em... Olha, eu fui muito publicitária agora, desculpa, gente. Meu cérebro bugou. Mas fazer publicidade no Instagram, no TikTok, hoje as empresas estão completamente tranquilas e muitos budgets vão só para isso. Mas olha o desafio de você apresentar primeiro que é o Twitter, porque o Twitter sempre foi aquele bicho de 7 cabeças. Dá pra você ter de tudo no Twitter. Vai ter o sucesso de público, né? Exato. Nossa, você tem toda a razão. Eu não tinha parado para pensar nisso, que realmente, assim, hoje é muito natural, né? Toda campanha já engloba, né, as redes sociais, até como a rede principal, às vezes, ou né? campanhas feitas para rede social. E aí desdobra para outras redes. Né? Voltando para transmídia, né? Então, naquela época ainda era difícil. E assim, toda vez que o Twitter estava perto do Facebook, na hora do cliente decidir, o Facebook levava, né? Hoje não é mais assim, né? Mas na época, assim, era muito difícil bater no Facebook. Em 2013, o Facebook ainda era... né? Gigante ali. Hoje acho que é meio esquecido, assim, deve fazer alguns anos que eu não abro o meu, assim, né? Mas na época eles tinham essa dificuldade. E aí a gente começou a bater muita cabeça, tanto nós da Monkey quanto o pessoal do Twitter, para entender como é que a gente ia... O que a gente ia falar do Twitter, né? Qual que era o reason why que a gente ia colocar ali, né? Então, assim... Eu acho que esse foi um case de erros e acertos, porque a gente tinha uma expectativa, eles também tinham uma expectativa de que essa apresentação ia ficar pronta em, sei lá, um mês. Só que demorou alguns meses, porque quando a gente começou a discutir, tinham várias perguntas que ninguém sabia responder, né? Então, assim, o que eu vendo do Twitter, né? Como que eu apresento ele? E aí, cada profissional do Twitter tinha uma ideia. Eu quero apresentar desse jeito, eu quero falar daquele jeito. E eles foram muito inteligentes, que eles fizeram até focus group, eles fizeram várias pesquisas, vários estudos para a gente tentar entender como é que eu coloco essa nova ferramenta aqui no Brasil, né? Então, assim, o que a gente traçou com eles de primeiro não foi usado, né? E aí a gente percebe que, assim, muitas coisas que às vezes estão na teoria, que você entende que isso aqui vai funcionar, na prática é outra coisa, né? E aí quando você tem um cliente que é novo no mercado brasileiro, você começa a ter vários parâmetros criativos para você trabalhar, que é difícil você alinhar todos eles, né? E foi muito legal trabalhar com eles, porque eles compraram essa briga, né? Porque pode ser assim, às vezes o cliente fica um pouco frustrado, fala assim, que esse material em um mês. Tá demorando já 3 meses aqui discutindo e não saiu. Mas foi muito legal porque a troca com eles foi muito legal, né? A gente se reunia, assim, praticamente 2 vezes por semana e ficava debatendo e trazia ideias. Eles traziam ideias e traziam essas pesquisas que eles estavam fazendo e tal. E a gente foi juntos tateando como essa apresentação comercial ia acontecer. No final, saiu uma apresentação de, sei lá, 30 slides, né? Parece uma coisa simples, mas foram meses para aquele argumento sair, né? Ser vendável, né? Ser vendável e ter aderência, né? Porque não adiantava a gente falar assim, o Twitter é 140 caracteres na época, né? E é legal. E não adianta fazer uma frase bonita que não conecta também, né? Exato, Ana. Essa parte já passou, né? Eu passei um pouco essa época, né? Lá, comecinho dos anos 2000, que a publicidade era uma frase de impacto, aquele PPT que é uma história linda, e aí quando você vai ver no consumidor, o consumidor não entendeu nada da sua história. Passou batido. Exato. Então, assim, para mim, eu acho que esse é um case bacana, mas, de novo, eu acho que ele é bacana porque o cliente era bacana. Era de entender como acessar. Exato. E saber que a discussão, e é muito interessante, né? Porque eu entendo que eles tinham acabado de chegar no Brasil, estavam sendo cobrados pela matriz, né? Para começar a realmente vender, né? E eles foram muito inteligentes e muito resilientes de segurar a matriz, segurar a cobrança e falar, não, nós vamos
discutir essa apresentação, essa simples apresentação, né? Até espremer e saber exatamente qual que é o argumento que a gente vai usar. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter trabalhado com eles nisso, exatamente porque eles foram pessoas muito criativas, muito inteligentes e muito resilientes para conseguir segurar a barra e comprar essa discussão, que é uma coisa que é muito difícil a gente ter no mercado hoje, né? É uma discussão mais profunda sobre os jobs. As coisas são sempre muito rápidas, né? É tudo pra ontem e eu quero um conceito em 2 dias e é isso. E é muito legal ter o olhar de um cliente que falou, tá tudo bem. Vamos esperar. Eu prefiro que a gente saia com uma coisa que vai ter aderência, porque, querendo ou não, quando você vê multinacionais que, por exemplo, o Global fez um conceito e agora a gente tem que replicar no Brasil. O consumidor brasileiro, ele é diferente. O brasileiro é diferente. Então, às vezes, um conceito que funciona nos Estados Unidos, chega aqui no Brasil, não funciona. A gente tem que transformar, sei lá, num meme, num ditado popular que encaixa melhor. Mais acessível, né? Uma acessibilidade que envolva a nossa cultura também, né? E é coisa que não que só brasileiro sabe. Então, é muito legal que a galera do Twitter segurou e falou, não, vamos fazer certo. E muitas vezes é pelo caminho orgânico. Né? Nossa, foi mesmo. Eu lembro que teve um focus group que eles fizeram, que eles perguntaram, né? Tudo bem que hoje a gente já tem um entendimento. O que eu vou falar agora não é novidade para ninguém, mas na época foi uma grande novidade. Eu lembro que teve um focus group que eles perguntaram, né? Qual que é a diferença entre Facebook e Twitter para a galera, né, que estava no focus group. Eu lembro que um menino, ele comentou o seguinte, ele falou assim, olha, o Facebook para mim é como se fosse um almoço de domingo. Né? Eu vou encontrar com a minha família, eu vou encontrar com pessoas que não necessariamente eu gosto, que não necessariamente eu me dou bem, que não necessariamente eu tenho assunto, mas elas vão estar lá. E eu preciso saber conviver com elas. O Twitter, para mim, é como se eu entrasse num bar onde eu não conheço ninguém, mas todo mundo lá conversa sobre as coisas que eu gosto de conversar. Então lá não importa com quem eu estou conversando, mas eu estou falando sobre os assuntos que eu gosto. Né? Você não sabe que você não tem Twitter. Mas, não, eu tive Twitter. A minha conta ela foi banida por um tempo, mas eu tive por um tempo. Depois conta o que você fez. Volta, Ana. Mas esse menino no Focus Group, ele destravou. Sabe, toda a discussão, o próprio pessoal do Twitter, não vou pegar essa vitória para mim, foi o próprio pessoal do Twitter que trouxe essa entrevista, olha o que esse cara respondeu. E foi aí que a gente pensou, a argumentação tá aqui, sabe? Como é que a gente... virada de chave que você fala, eureka! Não, é isso! Até essa questão da nomeação de Facebook, amigos, Nossa, essa proximidade que tem na palavra de amigos... E entender o que é amigo. Porque no Facebook você vai colocando pessoas que não são só amigas, mas essa palavra amigos e no Twitter seguidores. Olha, cara. Né? Essa diferença de impacto também na palavra. Olha aí, já é uma oportunidade do X fazer alguma coisa aí, ó. Estiverem nos escutando. Rafael, genial, cara. Genial. Essa proximidade, assim, então, eu vejo também, naquela época, sentia isso também. O Facebook é algo muito mais família, muito algo... Estão me observando, né? Vamos ter um julgamento. Sim. E no Twitter eu sempre me senti mais livre para comentar e ser ignorado também. E tudo bem, né? E tudo bem. É muito legal isso, diário né? também, né? Vou falar o que eu tô sentindo. Tanto que, se você for olhar algumas das contas do Twitter, não é realmente o nome verdadeiro da pessoa. Olha, é sempre um user, meio que um codinome, uma foto diferente. Coloca a fotinho de um personagem de anime, né? Então, algo mais distante, algo mais assim... mais livre. Então, isso é muito legal, gente. Percebe que, assim, quando a gente fala de multimeios, né, a gente está falando da ponta da comunicação, né? Porque, às vezes, os clientes, né, a minha trajetória na Monkey no começo, até hoje tem um pouco disso, né? Fala assim, pô, mas vocês fazem PowerPoint? Cara, o PowerPoint é 1% do trabalho, sabe? A gente só faz no PowerPoint porque é o software que todo mundo tem, é fácil de mexer, todo cliente tem na sua máquina, qualquer sala de projeção aceita, né? Mas, assim... o trabalho, percebe que ele está muito antes do multimeio, vamos dizer assim, né? Tem toda uma pesquisa, dados por trás. Tem muito debate, tem muita discussão, tem muita semiótica, né, Rafa? Você falou bem, cara. Esse entendimento dos produtos que você teve aqui é exatamente toda essa discussão que a gente tem com os nossos profissionais de planejamento, de atendimento, de roteiro, até chegar no diretor de arte que vai pensar no conceito visual daquilo, e depois o designer que vai criar cena a cena, slide a slide, depois o animador que vai, seja em 2D, seja em 3D, e depois que de tudo isso está pronto, aí você põe no PowerPoint, né?
Então, assim, você fala, nossa, mas você faz PowerPoint. Para essas empresas e para esses profissionais que precisam de uma comunicação muito assertiva e que, às vezes, está em jogo a profissão do cara, né? Por exemplo, a gente fez as apresentações do Comitê Olímpico Brasileiro para a gente conseguir as Olimpíadas de 2016. Não vou dizer que foi a Monkey que conseguiu as Olimpíadas, mas assim... Convenceu, vamos lá. Mas a gente estava ali, né, junto com o governo do Brasil, fazendo as apresentações para apresentar para o Comitê Olímpico. Então, assim, percebe que quando você vê uma apresentação falando do Brasil, nós que somos brasileiros, a gente sabe muito bem, né, o que vai ter ali. Mas tudo aquilo foi discutido com ministros, com um monte de gente, para a gente saber o que a gente apresenta aqui, para defender que o Brasil vai ser... A linguagem. Exato. Então percebe que, assim, uma coisa que às vezes a gente confunde, eu vejo que a galera mais nova... lógico, isso é até normal, porque hoje eu vejo que, por exemplo, quando eu me formei, eu não aprendi nenhum software, porque não tinha, assim, era muito difícil ter acesso, né? Eu tive para comprar o meu primeiro Mac, assim, coisa de vender um carro, sabe, para conseguir comprar. Hoje, por mais que ainda seja caro, você consegue parcelar, tal, você faz, né? Mas hoje eu vejo que, por exemplo, as faculdades ensinam muito software. E é ok, precisa, porque cada dia mais você tem mais software para você aprender. Mas você acaba deixando de lado essa questão dessa discussão semiótica, que é mais importante do que o software. Eu vou dizer que, assim, o jogo está ficando mais difícil, porque além de você saber semiótica, além de você saber fazer uma discussão estratégica, você tem que saber o software também. Mas o software é a ponta, né? Você vai chegar nele depois que você fez muita discussão. É a ferramenta para, né, continuar a fazer o trabalho que você já pensou. Exato, Rafa. Senão você não consegue tirar do papel, tirar da mente, né? Exato, é isso mesmo. E aí, se você vai direto no software, por exemplo, né? Eu dei aulas sobre apresentações, dei aula de roteiro, dei aula de storytelling em algumas faculdades, mas também em muitos cursos in company. E aí, quando eu chego no curso, principalmente no curso in company, a equipe daquela empresa já quer abrir o PowerPoint e sair fazendo. E aí eu lembro que eu tinha aquele olhar de frustração de alguns deles, e eu falei, cara, peraí, não vamos abrir o PowerPoint agora. Vamos entender o que a gente vai comunicar. Vamos pensar em roteiro, vamos pensar em arco narrativo, vamos pensar em, sei lá, jornada do herói, ou qual que é onde está a atenção da nossa apresentação, ou do nosso vídeo, ou da nossa animação. Vamos fazer um roteiro baseado na pirâmide de Freytag, né? Vamos colocar o ponto principal no meio do roteiro, ou vamos começar com ele. E aí eu falo, fecha o PowerPoint, cara. Né? O que a gente sempre erra é que a gente está acostumado assim, eu preciso fazer algo, você já abre o software. Já começa a pensar, eu vou colocar tais coisas aqui, só que você não tem o porquê. Não tem o porquê. O que você quer falar? Que é horrível, né? Insira o título. Exato. Insira o título. Fica piscando e fica parado lá, né? Pra inserir, e você pensando, tá, mas o que eu vou fazer? E é muito legal porque quando a gente fala de apresentações, não somos ensinados a primeiro faz um roteiro do que você quer falar e depois você faz a apresentação. Geralmente, acho, por conta do dinamismo no mercado de trabalho, você precisa fazer uma apresentação para o meu chefe para ontem. E eu preciso entregar. As pessoas querem, já vou abrir o PowerPoint, vou começar. E eu acho que tem alguns que, se não começam, tem aquela angústia do tipo, não tô avançando. Eu só fiz o roteiro. Mas calma, você só fez o roteiro, que é um roteiro enorme que vai guiar a sua apresentação. E vai ficar muito mais fácil. E quando a gente fala sobre criação de roteiro, apresentações, eu acredito que na Monkey, às vezes, vocês enfrentam um pouco de não ter inspiração. Sim. Principalmente quando a gente trabalha com criatividade, até por conta do mundo hiperconectado. E eu queria saber de vocês, o que vocês fazem no momento que deu tela azul, não consigo pensar em nada para fazer diferente nessa animação, nessa apresentação, o que acontece? Então, isso é uma coisa bem comum, né? O que eu diria é o seguinte, por experiência própria, não tomem drogas, porque isso não vai ajudar, mas eu diria o seguinte, existe uma cobrança do mercado, porque você não pode esperar a inspiração chegar. Né? Quando você trabalha com comunicação, ainda mais com comunicação corporativa, você tem prazo, tem deadline, e os prazos são cada dia mais curtos. Né? Então não dá para falar assim, olha, um dia eu vou ter essa ideia. Não, é hoje. A ideia é hoje. Agora, nessa reunião de uma hora que a gente está fazendo de ideias. E às vezes é isso também. Às vezes é na reunião com o cliente.
né? Então, você tem que, primeiro, né? Eu acho que uma coisa que, assim, eu lembro que eu ouvi isso minha faculdade inteira, após um pouco, e eu lembro que isso até enchia um pouco o saco, esse papo, mas é real, o tal do repertório, sabe? Olha, você precisa ter repertório. Por quê? Hoje eu percebo, não dá tempo de correr atrás. Não dá tempo de dizer assim, olha, eu vou falar sobre tal assunto, agora eu vou começar a saber sobre esse assunto. Não dá tempo. Então você tem que ter pelo menos uma base de tudo, um pouco de tudo, né? É difícil, porque, por exemplo, né, a gente lá na Monkey, como são mais de 2.000 clientes no mundo todo, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma apresentação de um filme novo da Disney, né, a gente tem uma apresentação da Igreja Mormon do Brasil, rolando ao mesmo tempo, né? Vai do 8 ao 80 muito rápido. E um vídeo explicando uma molécula da P&G de Ariel que ajuda a deixar a roupa mais branca, né? E também uma animação falando sobre um novo medicamento que a Astellas está lançando que ajuda no transplante de fígado, né? Então, esse roteirista, né? De onde ele busca? Exatamente, é difícil. Então, como é que a gente consegue resolver isso, né? Tendo vários profissionais, né? Então, assim, a gente precisa saber mais ou menos qual que é a pegada de cada um para poder trocar. Eles precisam saber trocar entre eles, né? Eu acho que hoje eu percebo que, por exemplo, o atendimento e o planejamento trabalhando junto com o roteirista é importante, né? E junto com o cliente, né? Teve uma época que as agências tinham um jeito de trabalhar que era assim, vamos proteger a criação, né? Então o cliente não pode falar com a criação. Hoje eu vejo que não é assim. Hoje a gente tem que falar com o cliente, todo mundo tem que falar com o cliente para poder pegar isso, né? Então, assim, você tem que ter repertório, você tem que estar... É meio que assim, você tem que casar com a sua profissão, não tem jeito, né? Então, eu quero trabalhar com comunicação, com criatividade, vai ser o seu dia a dia pro resto da sua vida, né? É um casamento mesmo, você vai ter que sempre se alimentar daquilo, olhar aquilo, ver referência e tal, porque vai cair um job na sua mesa que você não vai ter tempo de sair. Lógico, você não tem obrigação de saber tudo sobre remédios de transplante de fígado. Mas você tem que saber mais ou menos onde eu vou procurar, né? De onde eu parto para aquilo. Ou, principalmente, você tem que saber todas as técnicas de comunicação, por exemplo, né? Arcos narrativos, que nem a gente falou, técnicas de argumentação, técnicas de roteiro, para falar, eu acho que seria legal, para apresentar esse remédio, eu vou usar a jornada do herói, do Campbell. Tá bom, então pelo menos eu já tenho uma base. Eu vou começar contando do remédio assim, eu vou colocar ele como um protagonista. O que eu vou usar como vilão? Vou usar o vilão. Tem um escopo, né? E aí você consegue puxar. Né? E aí eu vou falar um pouco da IA, né? Hoje a IA está ajudando a gente um pouco nisso. Eu não acho que a IA, espero que não substitua a criatividade humana, né? Não acho que substitui. Mas hoje, por exemplo, principalmente na nossa área de roteiro, nós contratamos algumas IAs para a Monkey e fizemos algumas IAs proprietárias nossas para ajudar no roteiro. Então, assim, o roteirista não está mais sozinho, ele consegue trocar, né? Uma otimização, né? Então às vezes eu preciso debater com um médico especialista em transplante de fígado, agora eu perfeito. tenho, né? Lógico que assim, né? É sobre o crivo do cliente. Então a gente... A partir do briefing, porque a gente sabe que a IA fala muita besteira também, né? Sim. Então, a gente pega aquele crivo do cliente, o briefing, e aí o roteirista tem com quem trocar. E agora a gente consegue chegar muito mais fundo, né? E eu acho que na parte visual, Ana, também é muito difícil, às vezes, você abrir o Photoshop na tela branca, né? E eu acho que a IA está ajudando isso. Antigamente, antes da IA, né? Isso não é novo, né, gente? Porque, assim, por exemplo, eu abri o Pinterest, né? E eu ficava lá pegando... Eu ia falar a mesma coisa. Sempre que eu preciso fazer uma apresentação, eu jogo lá no Pinterest. Keynote slides, slides de apresentação de beleza, algumas coisas assim, Exato. Modelo de briefing. E passo lá, porque não é algum tempo que você tem que olhar, porque também refresca, referência, né? né? Às vezes você pega, gostei do primeiro PPT dessa, vou mexer pra ficar com esse da segunda que eu gostei também. E uma coisa que eu queria saber de você, Marco, até para tangibilizar um pouco mais o que vocês fazem, é se, por exemplo, você tem algum livro para indicar para a galera que está nos escutando e quer trabalhar com criatividade, ou algum curso também para eles se inspirarem e começarem a entrar nessa área. Olha, eu acho que assim,
os livros que a gente pode usar são os livros de animação. Eu diria que são os livros da Disney. Eu não lembro agora o nome do autor, desculpa, mas daquela turma principal da Disney, que junto com a Walt Disney criou o método Disney de animação. Então eles criaram toda aquela questão que a gente usa até hoje, tipo antecipação, todas aquelas técnicas. É engraçado, né? Porque eles criaram isso antes da Branca de Neve, né? Que é de 37. Então, esse foi o manual que eles usaram para fazer a Branca de Neve, até para fazer aqueles Silly Symphonies que eles faziam antes, que era só né? Animar música clássica, mas eles tinham toda essa questão, né? Então, o bounce do personagem, né? A silhueta, então você tem que reconhecer o personagem, mesmo que ele esteja todo preenchido. Tem algumas ideias, acho que são 7 ideias que eles colocaram lá. Tem no YouTube também, né? Mas é um livro da Disney, que ele é até um pouco caro, deve custar uns R$400, assim, mas é um super livro gigante, assim, que lá ele explica tudo de animação. Lá é a base, para você entender tudo que você vai fazer, e a gente usa isso muito numa animação corporativa, né? Engraçado, né? Sim. Mas toda aquela técnica o nosso time tem que usar, porque são coisas que te ajudam a passar uma mensagem, né? Para a gente falar de roteiro, eu diria assim, vai no Campbell, né, para você aprender a jornada do herói, o monomito. Eu acho que ali é a base para você entender um pouco de construção de roteiro. Tem o Maqui, que ele é mais novo, né, ele fala de roteiro, ele tem uma pegada um pouco mais corporativa, que também é legal, mas é um pouco mais complexo, né? Marco, vou pedir para você falar o nome completo, por favor. Para a galera que está nos escutando, se elas não conhecerem. Eu estou falando como se fossem meus brothers, né? Então, o Joseph Campbell, né? Ele criou o Monomito e a Jornada do Herói. O Monomito é um estudo... O Campbell, ele não é roteirista, né? Ele é antropólogo, se eu não me engano. Mas ele criou essa técnica que é a Jornada do Herói, que são 7 passos, né? Para você criar uma história, que foi usada, né? No Harry Potter, no Star Wars, no Indiana Jones. Todo mundo bebe dessa fonte, né? Que basicamente você tem um protagonista, esse protagonista tem um objetivo. Para chegar nesse objetivo, ele tem que passar por um vilão, por algo que atrapalhe ele precisa ser melhor, né, para vencer esse vilão. Quando ele vence o vilão, ele se transforma em alguém melhor e aí ele finaliza a história. Basicamente por aí, né? E o Campbell, ele foi... Como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso, né, através do monomito, que ele descobriu que várias tribos de vários lugares do mundo, que não se encontraram, nem por questão geográfica, nem por questão de tempo, quando iam contar histórias, contavam histórias do mesmo jeito. Então ele tentou mapear esse jeito que virou a Jornada do Herói. Eu diria que é mais ou menos... Vai no Campbell, tá? Para a gente falar de argumentação, de apresentação, como vender uma ideia, aí é Sócrates, Aristóteles e Platão. Eu sei que é batido, mas assim, eu tentei fugir deles. Eu confesso, quando eu comecei a dar aula, né, e quando eu comecei a criar o método da Monkey, eu pensei, eu não vou no Sócrates, no Aristóteles, no Platão, porque é muito batido, todo mundo sabe e tal. E eu quis vir de trás para frente. Então eu comecei no Schopenhauer, né? O Arthur Schopenhauer, que é um filósofo aí do negativismo, vamos dizer assim, né? O primeiro livro que eu fui ler dele é aquele 38 estratégias para você vencer debates mesmo estando errado. Né? E ele, na verdade, é um livro de falácias, né? Ele te ensina a roubar no jogo. Mas aí eu percebi que aquilo não funcionava muito no dia a dia. No dia a dia, exato. Às vezes funciona para um cliente, às vezes funciona para algum tipo de mídia, mas não para todos. Aí eu fui voltando no tempo, né? E quando eu cheguei no Sócrates, na dialética socrática, né? E no Aristóteles e no Platão, aí tudo fez sentido. Né? Então eu diria, não faz o que eu fiz, né? Começa dos clássicos e vem para cá. Não vem do moderno para o clássico, que você vai perder mais tempo. Vai lá no Aristóteles, Sócrates e Platão, que você vai descobrir tudo. Arrasou. E falando nisso, como que você imagina ou vê o futuro da comunicação dentro desse prisma? Tá, é difícil, uma pergunta difícil, né? Dentro desse prisma, assim, da parte também do trabalho que você executa, de como a sociedade está progredindo em relação a toda a questão da tecnologia, como as pessoas se comunicam hoje na internet também. Pode ser o que você pensa, ano que vem eu acho que já vai estar diferente, daqui 5, 10 anos, o que for mais fácil para você trazer. Tá, olha,
eu tenho meus medos de fazer projeções muito longas, até por uma questão empírica, né? A gente lá na Monkey, né, eu sou formado em publicidade, tive aula de administração, então eu fazia o planejamento anual da empresa, né? Vamos fazer o planejamento, visão de 5 anos, 1 ano. Hoje nem o de 1 ano está dando mais certo, né? A gente tem que planejar mês a mês, né? Dinâmico. Muito mais dinâmico, máximo. né? E eu acho que isso, isso se conecta com a questão do futuro da comunicação, né? Tá cada vez mais dinâmico mesmo, né? Isso parece papo de idoso, mas é real. Eu posso dizer que, por exemplo, lá em 2009, quando a gente começou a fazer as apresentações tinham em média 60 slides. Hoje tem 10. Né? Então, assim, ninguém mais presta atenção. Se você vai apresentar com 60 slides, é muito raro. É um treinamento mais longo, mas antigamente a gente ia fazer uma apresentação institucional de uma empresa com 60, com 100 slides. E nessa apresentação a gente contava a história do fundador, contava a linha do tempo. Imagina hoje você estar numa empresa e ver um fornecedor e fazer, deixa eu apresentar para você, e começa a contar a história do fundador da empresa dele. Você vai perder pro celular, vai todo mundo pegar o Vai todo celular e mundo pro começar celular. a multitask aqui Vai enquanto você tá começar a falando. se irritar. Então, você pode usar até como uma medida de atenção, né, Ana? Sim. Por exemplo, quanto mais próximo o celular tiver do rosto da sua plateia, pior você está indo, Exato. né? Então hoje não dá mais, né? Eu acho que tem muita questão do TikTok, né? Eu até estava vendo, por exemplo, até no mercado fonográfico, né, Rafa, que você é especialista, eu vejo que as músicas também estão mais curtas, estão mais focadas em refrão. Sim. E eu posso dizer isso da comunicação também. A gente tem alguns clientes que às vezes vêm com a gente e falam assim, olha, eu quero fazer um vídeo de 15 minutos. Não vai dar. Vamos cortar, fazer Tudo bem 10, que vídeo de 15 minutos pra gente ia ser muito legal, porque a gente cobra por minuto, né? Nossa. Mas assim, a gente fala pra ele, cara, no máximo 2. Né? E assim que ele manda o conteúdo, de 2, vamos tentar chegar em 1, sabe? Não dá mais. Assim, o tempo é muito... Aquela questão da economia da atenção, que se começou a discutir muito nos anos 90... Puta, nos anos 90 era o paraíso ainda da atenção. Hoje é cada vez pior. Hoje, quando você olha, por exemplo, o consumo no TikTok, a pessoa demora 2 segundos pra ver se ela vai assistir seu conteúdo ou não. Caramba, 2 segundos. Isso no TikTok. Imagina, então, na vida real, quando você tá numa apresentação, que a tentação de, não tô entendendo o que você tá falando, não quero aprender, você não me cativou nesses seus primeiros 2 minutos de apresentação. Eu vou aqui continuar resolvendo meus e-mails enquanto eu te escuto só. E fora o lançamento dos produtos, né? Você lança um produto que tem uma coleção. Aquilo já ficou obsoleto. Já. No dia Já seguinte. ficou batido. Porque já entendi como funciona, já escutei tudo, se for de música, de álbum, ou se for um produto até audiovisual. Tá, e agora? Qual que é o próximo passo? Rafa, nossa, você falou uma coisa legal, Ana. Tem um livro do Doc Comparato, que ele é roteirista, ele foi roteirista da Globo. Ele criou alguns métodos de novela da Globo e tal. Ele tem um livro de roteiro que é um livo bem clássico, assim, se eu não me engano, nos anos 80 ou 90, né? E ele fala dessa questão, assim, ele faz uma regra de 10%. Então ele fala assim, ó, se o primeiro episódio de uma série não te cativar, você não vai assistir até o final. Se os primeiros 15 minutos de um filme não te cativar, você não vai ver até o final. Mas eu acho que não é nem mais isso. Você falou bem, acho que é 2 segundos hoje. Vocês pegam um episódio inteiro de uma série para ver se você vai gostar. Eu e a minha esposa, a gente tem essa questão. Às vezes a gente começa a ver uma coisa nova, aí fica um meio que olhando pro outro, assim, tipo assim, tá ruim, né? E ninguém quer falar que tá ruim. E ninguém quer falar que tá ruim. E eu Vamos tenho dar uma chance. E eu sou assim, eu sou muito medroso com isso, né? Eu falo, não, puta, vamos até o final, já começou e tal. Ela é mais corajosa. Ela fala, não, tá ruim, corta. E ela vive me falando assim, tá vendo como não dói? Pode cortar, não tá legal, vamos... Filme, começa a ver o filme. Puta, atuação meio ruim, luz meio ruim, roteiro meio ruim. Você falou bem, Ana, 2 minutos você fala, puta, não tá legal. Clichê Você pensa, eu batido demais. não vou gastar meu tempo vendo isso. E Rafa, você falou um negócio que eu acho que é legal também. Não sei se é legal ou se é um problema para quem trabalha com comunicação. Acho que não, porque a gente consegue se reinventar, mas é questão de tudo ser muito perecível hoje. Né? Então, assim, antigamente, por exemplo, eu lembro quando a gente começou a fazer vídeo, isso foi lá em 2013, mais ou menos. Os clientes falavam assim, eu quero conhecer a sua ilha de edição, né? Existe ilha de edição ainda? Não tem mais ilha de edição. Aqui na faculdade tem, a gente tá atrás de uma ilha de edição. Não, quando a gente está num lugar assim mais acadêmico, tem. Mas hoje você consegue editar um vídeo num laptop, casa, né?
o editor consegue editar de casa. No próprio celular, Aí, né? No celular, É o meu escritório em casa. Você quer vir aqui em Exato. casa conhecer meu home office? Tudo bem que hoje a gente, como é uma produtora, um estúdio, né? A gente tem que ter um pouco mais de base, né? Mas assim, você não tem mais aquela coisa que você precisa de uma sala com temperatura controlada, com, né, aqueles Isolamento acústico, aqueles monte de hack para pôr fita, né? Não tem mais isso, né? Hoje um bom, né, um iPad novo, pô, você edita um vídeo ali. Tudo bem, não vai ficar muito incrível. Cinematográfico, mas até aí... Mas aí que tá. Mas precisa, você falou bem, Rafa, porque assim, você vai lançar uma coleção hoje. Antigamente, você podia, vamos supor, contratar o Oliver Stone para fazer, né? Por exemplo, a gente tem aquela linha lá da BMW, né? Nos anos 90, que eles fizeram vários filmes da BMW, que eram pequenos filmes, lembra? De 15 minutos, tinha Madonna, tinha... Cada filme era uma super produção. Nos anos 90 valia, porque você via 15 minutos de propaganda, né? E tudo bem você contratar a Madonna e pagar ela alguns milhões. Hoje você vai contratar a Madonna porque, assim, a sua coleção daqui a um mês já passou. Será que vale ter a Madonna, sabe? É uma discussão, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas, assim, é perecível. Então, às vezes, é aquele negócio, eu preciso de tanta tecnologia, eu preciso investir tanto, se o meu vídeo daqui uma semana já... Se o meu vídeo no feed já passou, sabe? E até falando disso, você fala, isso veio agora, tá? Dentro da nossa conversa, de a parte de ser perecível e como a gente consome até todos os produtos, né? Puxando um pouquinho pra música, a questão até, a gente vê tipo Taylor Swift sempre lançando um monte de álbum, um monte de versão das mesmas músicas. Eu acho que isso tem a ver, obviamente, com uma estratégia comercial do tipo, quando você lança um produto original e você lança diversas versões dele. Porque você vai prender a atenção do seu consumidor daquele mesmo produto, gerando a mesma valor, Sim. Né, agregando valor a isso, sendo que você tem o tempo ainda para produzir coisas novas. Putz, essa discussão é legal, Rafa. Você colocou um negócio Cadeia, interessante. Né? Porque assim, vamos pensar, né? Você tinha antigamente, né? A banda lançava um álbum, né? Então era legal, o pessoal falava assim, olha, você tem que ouvir o álbum inteiro para entender o conceito, né? Mas aquela banda às vezes ficava 2 anos para fazer o álbum, ele lançava, né? E aí você ia apreciar aquele álbum, né? Não tem mais 2 anos agora. Talvez a estratégia da Taylor Swift seja inteligente porque você precisa fazer micro-impactos constantes, né? Sempre nunca sai. Sempre tá, exato, né? Então, é perecível, mas você precisa conseguir manter uma certa linha de qualidade, mas às vezes vem alguém e quebra essa linha de qualidade, né? Faz algo que é muito caseiro e que fica legal. Sim. E aí você fala, então, mas ainda vale, por exemplo, né? A gente faz vídeo lá e às vezes os clientes falam, pô, olha, eu quero que esse vídeo seja gravado com uma câmera de cinema, né? Nós não temos câmera de cinema lá na Monkey, a gente aluga, né? Para você alugar uma câmera de cinema, você precisa alugar com segurança junto, né? O segurança tem que ter uma pessoa junto acompanhando e aí tem que ter uma pessoa da empresa que aluga a câmera, só ela mexe na câmera, né? Porque uma câmera dessa custa R$400 mil, né? E aí você pensa, bom, ok, no que a gente vai usar isso? Às vezes acontece se o cliente tem uma ideia, olha, eu quero que seja com câmera de cinema, com uma RED, com uma ARRI, né? Aí, onde vai ser transmitido? Rede social, Um iPhone faz esse trabalho, ó, rapidinho. Exato. Rapidinho, 4K. Então, eu acho que a gente está nesse conflito ainda, sabe? O que precisa para a comunicação ser boa, né? E a gente volta lá para o começo, talvez seja uma boa ideia, né? Eu acho que ainda é a boa ideia. A produção faz sentido? Faz. Mas, pô, quantos clipes de música, né? Você vê que o cara gravou, principalmente, por exemplo, de hip hop, né? Tem clipes tão legais de hip hop que a ideia é boa, né? Um celularzinho e tal, o cara fez e ficou bacana, né? Então, assim, é perecível, mas é engraçado, porque, assim, eu acho que tudo funciona como um pêndulo, sabe? Sim. Nós estamos para um lado de ideia, agora nós estamos num lado de técnica. Mas aí a IA chega e ela preenche a técnica. Então você fala, bom, a gente vai ter que voltar para a ideia, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente está nessa questão. É perecível, são microimpactos, 2 segundos para prestar atenção. Exato. Não dá para gastar tanto, não dá para perder tanto tempo,
né? E como eu falei, né, o tempo do cliente está cada vez menor e é entendível isso, porque assim, não tem como reclamar, cara, ele também está sendo cobrado porque a ideia que ele teve, que nem eu falei, né, por exemplo, a P&G, a gente atende, por exemplo, a P&G Internacional. Então o pessoal de Londres descobriu uma coisa, eles chamam a gente faz a animação, entrega para o pessoal do marketing, semana que vem eles têm que estar vendendo isso. Né? Não dá para eu chegar para ele e falar assim, olha, cara, veja bem, eu queria 2 meses. 2 meses? Não dá tempo, né? Então, muito do nosso trabalho hoje é tentar fazer assim, como é que eu faço produções de qualidade em pouco tempo, né? Sabendo que elas são perecíveis, sabendo que depois que eu entregar, não vai ficar para a eternidade, né? Isso vai se perder em algum momento, né? Então, tá mais ou menos por aí. Gente, eu adorei nosso papo. Ai, eu ficaria também. aqui por horas falando sobre Conhecer apresentações. tudo. Ai, gente, muito bom. Já finalizou? A gente tá acabando aqui e a gente Caramba. fecha. Aquele momento de... Já acabou! Bom, foi muito legal mesmo. Foi legal. A gente conversou sobre coisas que eu não tinha nem imaginado e eu acho que a gente conseguiu. Você falou, dá pra gente fazer uma série, né? De discussões sobre comunicação. Foi muito legal, gente. amei. E, Marco, pra fechar, a gente tem o nosso quadro aqui, o Conselho do Convidado, que é o momento que você olha pra aquela câmera ali e deixa um conselho pros nossos ouvintes. Seja um conselho que você queria escutar quando você começou, um conselho que você acha valioso, o palco é todo seu. Tá, legal. Bom, gente, o meu conselho, eu acho que eu vou colocar uma questão que eu vivi, né? No começo da minha carreira, quando eu ainda tinha meus 20 anos, eu achava que eu não precisava dar muito de mim para ser um bom profissional. Então, assim, eu vou fazer mais ou menos no tempo que der, e eu achava que isso ia funcionar. E não funciona, né? Se você não der 200% de você todos os dias, não vai funcionar. Né? Porque tem muita gente com qualidade, tem muita gente querendo trabalhar. Então, assim, é uma competição diária. Né? E eu também achava que eu não ia casar com a minha profissão. Né? Eu achava que, assim, bom, eu vou trabalhar nisso até às 6 e tá tudo certo. É o dia inteiro. É o dia inteiro, é de final de semana. Não necessariamente você está trabalhando no final de semana, mas tem que estar lendo no final de semana, você tem que estar buscando referência. Então, aquele negócio de você procurar algo que você goste, procure algo que você se sinta bem próximo. Porque você vai ficar muito tempo próximo daquilo. Não necessariamente você precisa adorar aquilo, mas você pensa, bom, eu tenho convicção com isso, né? Eu consigo trabalhar com isso, eu tenho facilidade de trabalhar com isso. É por aí. Né? Então, assim, dê 200% todos os dias e entenda que se você não casar com a sua profissão, você vai perder espaço para aqueles caras que casaram com a profissão deles. Então, descubra uma profissão que você vai se dar bem para o seu casamento ser bacana. Né? Acho que é mais ou menos isso. Marco, foi um prazer te receber aqui no AGCast, conhecer como que é o processo criativo, a sua visão no mercado, a parte comunicativa também. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. E muito obrigado. Espero que você volte em outro momento também. Conta pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais. Pode fazer esse momento de jabá. Pode me seguir, Marco Fenzolin, tudo junto, em todas as redes. Né? Eu uso mais o LinkedIn e o Instagram. LinkedIn, infelizmente, mas eu tenho que usar. Né? E a Monkey Business, a gente tem 2 empresas hoje, né? A gente dividiu a operação em 2 empresas. Então, a gente tem a Monkey Business, que é focada em apresentações, infográficos, argumentações corporativas. E a gente tem a Monkey Motion, que é o que faz as animações e os vídeos. Né? Mas é praticamente o mesmo time, a mesma operação, mas com uma divisão aí conceitual, né? Gente, acho que foi um dos melhores podcasts que eu já participei, com certeza, tá? Já participei podcasts com pessoas bastante qualificadas, mas assim, o papo com vocês vão longe. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Obrigado, gente. Ana, onde a gente pode te encontrar? Vocês me encontram no @AnaFaita, no Instagram e no TikTok, e no LinkedIn como Ana Júlia Faita. E você, Rafa? Você pode me encontrar no Instagram como @RafaelDomingos, no LinkedIn como Rafael Domingos e no Spotify também como Rafael Domingos para você conferir as minhas músicas lá. E para você continuar acompanhando aqui o AGCast, não esquece de curtir esse episódio, segue a gente no Instagram, no Spotify. No Instagram a gente tá como AMB Morumbi na VO. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!